Fala Fiel Timão, acertando a contratação de mais um grande jogador. Alan está por detalhes de ser o novo jogador do Timão. Além disso, Zaccaria Labiad já chegou no Parque São Jorge e é o novo jogador do Corinthians. Confira. Temos atualizações sobre o caso envolvendo a negociação entre Corinthians e Tajeres pelo Garro. Silvestre, conta pra gente quais são as últimas sobre essa situação. Calma aí, parem as máquinas, como diria o saudoso Roberto Avalone. Michele, extra, informação dos nossos amigos do Globoesporte.com. Alan, volante do Flamengo, tá encostado lá no Mengão, tá chegando por empréstimo, belo jogador, belo meio-campista, até o final do ano. Corinthians arca apenas com o salário, apenas entre aspas, porque o salário dele é altíssimo, mas o Flamengo libera de graça nesse momento, desde que o Corinthians pague o salário com opção de compra no final do período. Alan é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar a papelada, Michele. Olha que boa notícia para a torcida corintiana. Agora uma apuração exclusiva do Gazeta Esportiva, respondendo a sua pergunta. Está próximo o término da novela Corinthians, Tajeres e Garro, pelo menos é o que a minha fonte no Corinthians disse hoje. Há um otimismo para que nesta semana o caso seja solucionado, o Corinthians evite mais uma punição de transfer ban, que é a proibição de registrar jogadores na FIFA. Em relação ao Garro, o Corinthians deve perto de 40 milhões ao clube argentino, ao Tajeres. Os clubes estão negociando e a ideia do Corinthians é tentar resolver essa parada ainda nessa semana, formalizando uma proposta de 35 a 38 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. E o Martínez, venezuelano, voltou com mais de um mês de atraso. Brincadeiras à parte, o povo por aqui tá bem bravo com ele. O Martínez voltou, além de atrasado, com um problema no joelho, realiza exames. Eu não tive acesso ao resultado do exame, se é séria ou não a lesão, se é que há uma lesão no joelho, mas o fato é que ele voltou machucado e atrasado. Dorival Júnior, Marcelo Paz, diretoria e comissão técnica vão se sentar à mesa para discutir que tipo de punição será aplicada, punição administrativa, no caso, punição no salário, provavelmente, em relação a essa história do Martínez. Já eu volto no Jornal da Gazeta com mais Coringão para vocês aqui na telinha da Gazeta, Michele. Beleza, Silvestre. Sobre Garro e Martínez... O Corinthians tem que se acertar com o Garro para evitar o transfer ban e o Garro tem que voltar a produzir o que produziu na temporada retrasada, né? Essa é a missão mais árdua do Dorival Júnior, fazer o Garro voltar a jogar bola. O Garro virou reserva e é reserva do Corinthians. Sem discussão. Não tem... o que era um absurdo se a gente falasse isso um ano atrás. Então, acho que essa é uma questão para o torcedor que importa muito. O que está acontecendo com o Garro? É verdade. Acho que é uma questão a ser discutida com o próprio Dorival, né? Nas entrevistas coletivas, é isso que o torcedor está preocupado. E acertar essa definição. E sobre o Martínez, o Corinthians tem que volta e ainda volta ruim. Saber o que ele quer da vida, né? Martínez, para mim, é uma aberração, sabe? Já passou de todos os limites da aceitação, de relevar, de você ponderar as coisas. Alex. Pô, não dá. E fica um mês, mais de um mês fora, além do tempo, e volta machucado. Como é que ele volta machucado? Ele foi disputar um torneio de várzea na Venezuela e se machucou? Como é que um cara que não joga desde o ano passado volta machucado depois de mais de um mês de atraso na reapresentação? Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Corinthians precisa se dar o respeito de fazer alguma coisa mais definitiva com o Martínez. O Martínez não pode fazer o Corinthians de forma rápida, essa novela está se arrastando. Já encheu. Ele já se apresentou. Vai ser punido, não vai? Já foi punido outras vezes. Encerra a questão. Tem que colocar um ponto final. Rescinde, negocia, faz alguma coisa. Mas ou então vai ficar, eu acabou, acho que é motivo para rescisão. Tem que avaliar, inclusive, o jurídico do Corinthians. Às vezes se o Corinthians quer passar uma imagem de seriedade para o mercado, para a sociedade, para quem milita no futebol, ele tem que tomar uma posição dura em relação ao Martínez, que está fazendo do Corinthians a casa da mãe Joana. É isso mesmo. E o Alan? Ele teve uma ótima passagem pelo Atlético Mineiro, tanto é verdade que o Flamengo Todo-Poderoso foi lá e buscou o Alan, mas no Flamengo não respondeu. Não respondeu porque não teve espaço. Time bom, jogador bom joga. Ele não teve um bom momento no Flamengo, mas de repente pode ser útil ao Corinthians. É um outro patamar. É o Corinthians montando mais do que um time. É um Corinthians dentro da sua limitação. Eu acho que se vier pode ser um bom reforço, mas desde que seja aquele Alan do Atlético Mineiro. Bom,
Vamos com o Corinthians. Alexandre Silvestre está chamando lá no Parque São Jorge com as novidades do mercado da bola. Boa noite, Silvestre. Boa noite, agora com mais calma, Michele. Tudo bem, pessoal? Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O amigo do Memphis Depay, o meia atacante de 32 anos, Zakaria Labiab, que nasceu nos Países Baixos, é marroquino, jogou com o Memphis muitos anos atrás lá na Holanda, está chegando para o Corinthians. A apuração do Gazeta Esportiva de hoje, junto a uma fonte de primeiríssima grandeza, dá conta de que se houve ou não uma influência do Memphis, uma sinalização do Memphis inicial, isso aí não dá para garantir para vocês, mas com certeza o Memphis teve alguma influência. Tanto que o professor Dorival Júnior cita Memphis Depay nessa resposta dada ontem após a derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Mas a fonte me revelou que a contratação é do Marcelo Paz, o novo diretor executivo do Corinthians, o diretor de futebol, como se falava antigamente, que conversou com o Dorival Júnior, avaliaram juntos as possibilidades e decidiram em conjunto trazer o marroquino. Fala, professor Dorival Júnior. Não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. Conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo aí que venha, que possa acrescentar, vai ser tratado muito bem, como todos os atletas aqui dentro, quero deixar bem claro isso. Não foi uma indicação do treinador, mas isso aí não tem problema nenhum. Então tá tudo certo. Contratação do Marcelo Paz, conversou com o Dorival, jogador está chegando, deve assinar com o Corinthians, estava livre no mercado, deve ficar no Corinthians até o final do ano. Quem também está retornando, aí é retornando, né? Também não, tiro também. Quem está retornando é um velho conhecido da lateral esquerda, o Angileri, jogou por empréstimo no Corinthians ano passado, decidiu retornar, depois que saiu, não teve acerto para ele continuar direto do ano passado para esse ano, decidiu-se então que, ok, o Corinthians topou, você quer voltar, Angileri? Então você tem que aceitar o salário do ano passado. Pelo visto aceitou, só falta assinar. E os dois, Zakaria e Angileri, foram ontem assistir ao derby na Neoquímica. Já tem mais. Bom, Garrafa, e aí? A gente estava até comentando do Caleri, renova ou não renova com o São Paulo? Caleri, 32 anos. O Zakaria também tem 32 anos e está chegando aí, é uma interrogação, não é não? Uma grande interrogação, mas ele não chega legal. Não chega legal com a declaração do Dorival. Deu até rima aí, né? Não chega legal com a declaração que o Dorival deu. O treinador vai para a coletiva e fala, não fui eu quem indiquei. E aí tinha gente na dúvida, será que causou mal-estar? Eu não estava lá dentro, mas certeza que causou. Certeza que causou incômodo. Pelo menos um constrangimento, né? Não ficou, a coisa não andou legal, no caso do marroquino, né, que tem essa ligação com o Memphis Depay, eu nem sei, ele pode até ser um bom jogador e tal, pode vir e arrebentar. Mas, se não tem o aval do treinador e o Dorival fez questão de, na resposta, por 2 vezes confirmar isso, gerou mal-estar. Isso não é bom para o elenco do Corinthians e também não é bom para essa garotada que estava ganhando espaço. E sobre o Angileri, só para concluir aqui, parabéns à diretoria do Corinthians, né? Porque ele queria, para renovar, queria um valor alto, a diretoria bateu o pé. Aí ele viu que não tinha mercado e ficou no Corinthians. Aí acho que está tratando a situação, a diretoria do Corinthians, com responsabilidade, Alex. É isso, o Angileri tinha que voltar, até pela necessidade do Corinthians, e o Corinthians conseguiu contornar bem essa situação e mantê-lo no elenco. Em relação ao Zakaria, que pode até ser ótimo, mas a gente não sabe. Então nós temos que aguardar para ver se dentro de campo ele, primeiro, será aproveitado, e se for aproveitado, se ele vai aprovar. Só que fica muito mais complicado um jogador provar a sua qualidade, chegando num clube que o técnico nem o conhecia, né? E do que se fosse uma indicação do Dorival, que ele teria já uma confiança maior para ser colocado em campo, enfim. Como não foi, o Dorival não queria, então bora. Mas vamos de Corinthians? Porque Samir está aqui para contar as boas pra gente, já que estamos neste blocão aqui de mercado da bola, já tem um acerto encaminhado e outro a caminho. 3, Samir, é isso? 2 encaminhados, né? Um ainda está em discussão. O Zakaria, o marroquino, está, né, contratado. É claro que depende dos exames médicos, né? Então a gente tem que ter a cautela, né? Jornalisticamente falando, tem que ter a cautela porque ele vai passar por exames médicos. É um jogador que eu já fiquei sabendo que teve um problema já grave no joelho.
é um atleta que não atua desde outubro, enfim, estava em um mercado que não é um mercado muito competitivo, né? Mercado chinês. Então tem que tomar ainda tem que ter essa cautela para a gente cravar, só por conta dos exames médicos, mas todo mundo viu que ele estava ontem na Neoquímica Arena. O Anchileri, que também estava lá, esse também super bem encaminhado, contrato até o final do ano, assim como o Zaccaria, né? O Anchileri voltou a negociar com o Corinthians porque não conseguiu nada no mercado. Eu apurei, eu estava vindo para cá agora, né, conversando com as fontes no carro, que o Anchileri, na verdade, ele tinha uma dívida com uma negociação, um problema com o empresário dele, e ele queria fazer uma nova negociação para pegar luvas, enfim, e está se acertando com a gente. Não conseguiu. Como não conseguiu, voltou a negociar com o Corinthians. O Anchileri, ele, vamos dizer, renova, entre aspas, com o Corinthians até o final do ano, ganhando a mesma coisa. Ele vai receber o mesmo salário que ele recebia na temporada passada. E a questão que está pegando, que pode ser o terceiro, Lu, é o Alan, né, volante do Flamengo. O Corinthians conseguiu convencer o Flamengo a emprestar o volante de forma gratuita até o final do ano. Só que o Corinthians tem que pagar 100% do salário do jogador. E o Corinthians não quer pagar 100% do salário do atleta. O Corinthians fez a proposta para o Flamengo pagar parte do salário, porque o Corinthians faz isso no mercado e fez agora com o Félix Torres na questão do Inter, só que o Flamengo já rejeitou. Então o Corinthians está tentando, junto ao staff do jogador, né, tentando aproveitar a vontade dele em voltar a trabalhar com o Dorival e sabendo que no Corinthians ele vai ter mais chances de jogar do que no Flamengo, o Corinthians está tentando que o atleta reduza, né, um pouco o seu salário, baixe o salário para que ele venha a ser jogador do Corinthians. Então, o Alan, né, que também muita gente cravou, não está contratado ainda. Depende dessa questão salarial, que é uma coisa importante. Sim, vamos por partes, então. Primeiro, Anchileri. Acerta renovar com o Anchileri, PVC? Eu acho que o Hugo jogou quinta-feira. Acho que acerta. Tá certo. E, aliás, o Hugo vai passar por uma cirurgia no joelho, então acerta mais ainda, porque agora você não tem mais o reserva, né? Sobre Alan. Alan foi muito disputado, foi um dos jogadores mais cobiçados nessa janela de transferências, né? Teve o Santos, o Vasco surgiu de última hora, o São Paulo já tinha desistido e agora o Corinthians quem avança. O Alan, né, já não vinha sendo tão aproveitado no Flamengo, tinha a questão do salário que era alto, porque, opa, será que é notícia ou é cobrança, hein, gente? Ou é fraude? Ou é golpe? Vai provar fraude ultimamente toda hora. É golpe ou boleto chegando. Dia 9 ainda chega boleto. PVC, Alan, né, que estava sendo cobiçado por vários clubes, tinha uma questão de salários altos lá no Flamengo, até por isso o Flamengo colocando ele à disposição no mercado. Chegando no Corinthians, o quanto ele acrescenta? E entre Alisson e Alan? Fecha no Alan? Não, eu fechava no Alisson. É? Eu acho o Alan um grande jogador, mas o Alan não joga bem há muito tempo. Faz muito tempo que o Alan não joga bem. Agora, eu vou falar uma coisa, eu vou tomar uma pancada de alguém daqui a pouco, mas assim... Cara, quando você... A legislação dos impostos mudou, certo? Mudou, certo? Tem 5 mil reais de quem recebe até 5 mil reais não paga mais imposto de renda e isso gera um imposto em quem ganha mais dinheiro, tá certo? Vou eu dizer assim, não pago mais meus impostos? Eu acho muito doido isso, tá? Tanto o Corinthians querer que o Flamengo pague um pedaço do salário do Alan, se o Corinthians vai contratar o Alan, paga o salário do Alan. Quanto o Flamengo dizer que tem um lobby para dizer que tem o benefício para a SAF, que não é um lobby. A questão central é assim, olha, mudou a legislação dos impostos. Por que para você investir em esporte olímpico, você tem que ter subsídio? Por que para eu pagar a escola da minha filha, eu tenho que ser subsidiado? Por que para eu ter plano de saúde, eu preciso ter abatimento do imposto de renda? Se não tem, não tem. A legislação é assim. Cara, eu vou contratar... Estou misturando duas coisas diferentes. Eu vou contratar o Alan, ele custa 900 mil reais por mês, ponto. Se eu não tenho 900 mil reais por mês para pagar, eu não contrato. É óbvio. É que essa prática virou comum, né? Já há bastante tempo, né? Mas é a lei de Vampeta, né? Você finge que paga, eu finge que jogo. Fez isso com o Fagner no Cruzeiro. Né? Por exemplo, o Pedro Raul é 720 mil. Se o Corinthians não paga metade, ele nunca ia jogar no Ceará.
E os clubes acabam pagando, acho que é Devido ao mais empréstimo comum. do Não, Fagner tudo para bem, o Cruzeiro mas- também. Do Fagner, do Félix Torres. Aí você com o Inter. subsidia o Ceará, ok. O Corinthians tem que... Se o Corinthians... O Corinthians acabou de demonstrar com o André e com o Bidon que ele pode ter jogadores mais expressivos do que o Alan jogou nos últimos 5 anos. Se você quer contratar o Alan, que é um jogador que custa R$900 mil por mês, ou você paga os R$900 mil por mês que você acha que ele funciona, ou você descobre um jogador que vai ganhar 450. É que aí envolve uma questão que a diretoria quer pagar menos e o treinador quer aquele jogador porque entende que ele vai resolver, né? Mas ele queria o Alisson antes. E também não conseguiu, né? Então, E falando do time, o Alan agrega mais que o Alisson ou não, Samir? Pro PVC, não. Eu ouvi dentro, né, do Corinthians, conversando com pessoas que têm interesse no Alan, que eles estão bem empolgados. Acham que é um jogador que... Eles acham, não sei se o PVC vai concordar, mas eles entendem que é uma característica parecida no sentido de bastante movimentação. O que o Dorival quer hoje é um volante que se movimente mais. Tanto que eu conversei com uma fonte dentro do Corinthians e falei, o Cruzeiro quer emprestar o Wallace. Por que vocês não vão no Wallace? Aí essa fonte me respondeu, não queremos esse perfil de jogador. O Wallace é mais lento. Nós queremos um volante que vai lá no lateral, vem aqui buscar, chega ali na frente. Então, eles entendem que o Alan e o Alisson têm essa característica. E até envolve, para a gente falar daqui a pouco do Martínez, se tivesse contratado o Alisson, acho que o Martínez seria até afastado. E se fecha com o Alan também, não sei o que pode acontecer. Mas eles entendem essa característica do Alan. O Wallace é a característica do Ranieri. Isso. Então eles não querem essa característica. Eles não, acham que não precisam dessa característica, porque se não jogar o Ranieri, já é um terceiro zagueiro. Mas o Wallace é a característica Ranieri. Sabe que essa história é muito engraçada, porque aí você percebe o perfil de treinadores. Já te contei a história do Alan com o Sampaoli. Sim. Tô tentando lembrar agora. Dele não dá bom dia? Dele não dá bom dia, na lembrei. campanha de 2021. Eu acho que não estava, né? Eu vou te contar a história, Se você tiver contado já pra você, desculpe, vou contar mais uma vez. Perdão. Mas é gostoso. É uma boa história, Histórias boas a gente pode ouvir repetido. O Alan era um jogador que o Sampaoli queria, tanto que ele pediu no Flamengo, depois de ter trabalhado com ele no Atlético. Mas houve um dia no Atlético, em 2021, que o Alan tinha jogado uma partida ruim e o Alan sabia que ia tomar uma bronca do... Quem me contou a história não foi o Alan, quem me contou a história estava dentro do Atlético. O Alan sabia que ia tomar uma bronca do Sampaoli. Então o Sampaoli aparecia do lado de cá, o Alan dava a volta pelo outro lado. Família corintiana, segura essa, porque a notícia é boa! O Corinthians encaminhou a contratação do volante Alan, de 28 anos, para a temporada de 2026. A informação veio do Globo e foi confirmada pelo Meu Timão. Então, não é só rumor não. Rolou uma reunião entre a diretoria do Timão e o Flamengo, e os clubes chegaram a um acordo na tarde desta segunda-feira. O negócio é por empréstimo de uma temporada, sem custo de transferência, desde que o Corinthians pague o salário do jogador. E olha isso aqui, o contrato ainda vai ter opção de compra, mas sem valor definido por enquanto. Ou seja, o Timão pode testar o jogador e decidir depois se compra em definitivo. O Alan deve chegar já nesta terça-feira em São Paulo para fazer os exames médicos. Se passar nos exames, assina contrato e vira reforço oficial do Corinthians. Agora, Fiel, o que você acha desse nome? Alan é o volante que o Timão precisava. Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma bomba do mercado da bola.